A graça e a paz a todos. Feliz, irmãos, estar aqui mais uma vez, junto com os amados, onde Deus tem feito maravilhas, onde aqui nós nascemos, onde aqui nós trabalhamos e continuamos trabalhando agora em outra localidade, em nossa congregação lá em Abreu Lima. Feliz estar vendo alguns irmãos, que nós não víamos há um bom tempo. Que Deus seja abundante na sua vida, seja presente na sua vida. Irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Esse texto é bastante conhecido dos irmãos da igreja, que fala sobre o vale dos ossos secos, onde Deus faz a promessa de restauração de um povo que estava morto, mas reviveu com o poder da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, obrigado meu querido, diz o seguinte: então veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. E então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre eles, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fazer subir das vossas sepulturas,
ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite. Estamos aqui, ó Deus, na Tua casa, onde nós rendemos louvores, já foi feita a leitura da Tua palavra, e Teu Santo Espírito certamente já falou aos nossos corações. Desta feita, Senhor, te peço, continue usando o Teu servo, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito, a Tua igreja, e a todos que ainda hão de assistir esse vídeo, ó Deus. Derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto do Vale dos Ossos Secos é exatamente uma promessa de restauração que Deus já havia feito ao povo de Israel. E aqui nós observamos, irmãos, que Ezequiel ele recebe uma visão de Deus, onde é levado a um vale cheio de ossos secos, conforme está no versículo 1 e o versículo 2 que nós acabamos de ler. E a partir do versículo 3, o Senhor faz a seguinte pergunta para aquele homem que nasceu de uma família sacerdotal e foi escolhido por Deus para ser um profeta. Foi chamado a Deus para levar a mensagem como um profeta. Ele diz: olha, filho do homem, porventura esses ossos viverão? E a pergunta de Deus: acaso poderão reviver esses ossos? Quando ele pergunta a Ezequiel, entenda, irmãos, que para haver milagre, saiba que existe milagre no poder da palavra de Deus. Saiba que se não for a ação milagrosa do Senhor, nenhum daqueles ossos ressuscitaria. E Deus ele continua operando maravilhas. Deus ele continua fazendo renovo no meio do seu povo. E se não for pelo poder da sua palavra, nada muda. Nada muda. E aqui entendas que pessoas que são inclinadas à carne não têm esse entendimento. Os inclinados à carne não sabem discernir as coisas espirituais, porque vivem na sua própria força, não renunciam à sua vida egocêntrica, como lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26, diz que nós temos que renunciar à nossa vida. Quando diz: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E nós temos que renunciar. E que tem uma vida egocêntrica, cheia de si mesmo, não consegue renunciar à sua vida, não consegue entender, não consegue discernir as coisas espirituais. E uma pessoa que tem uma vida egocêntrica, não consegue discernir essas coisas, também eles não querem rejeitar o mundo, onde a Bíblia nos ensina que nós devemos rejeitar o mundo, conforme está lá em Hebreus capítulo 11, versículos 7 a 10. Como Noé rejeitou o mundo, como Abraão rejeitou o mundo, assim deve ser as nossas vidas, irmão. Temos que rejeitar o mundo. Nós temos que andar na contramão do mundo, não a favor do mundo. Assim como também as pessoas que têm essa vida presa na carne, não conseguem abandonar o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 9, Daniel capítulo 1, versículo 8, tem dois servos de Deus que abandonaram o pecado. O primeiro foi José, diante daquela situação da esposa de Potifar, ele fugiu. E o segundo foi Daniel, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele abandonou o pecado, ele resolveu abandonar o pecado. E também, irmão, não nós devemos ficar na corda bamba. Não devemos ficar entre dois pensamentos, conforme seu servo Elias disse: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Enquanto lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 diz: olha, eu conheço as tuas obras, que você nem é nem frio, nem quente. E quando as pessoas que têm essa inclinação na carne não conseguem ter esse entendimento espiritual que precisa mudar a sua vida, continuam vivendo a sua vida ao Deus dará. Pessoas totalmente distantes do Senhor. Pessoas totalmente que você conhece, que precisa ter um encontro com Cristo. E você é corresponsável, porque você não está sendo emissor da sua palavra.
E aqui o texto vai dizer que a resposta que Ezequiel dá para Deus, a partir do versículo 3, a partir do versículo 3, ele disse: então me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E aí Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Somente Deus pode fazer reviver. Entenda que os esforços humanos não têm poder. Somente Deus pode ressuscitar os mortos espirituais, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: e eu vos dei vida, estando vós mortos nos pecados. Foi Ele que nos deu vida. E todos nós estávamos mortos do pecado. E Ele nos deu vida. Versículo 4 e versículo 5, ele vai dizer: olha, então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Os ossos secos representavam exatamente a condição humana de morte espiritual de um povo que havia sido escolhido por Deus. Quantos estão, irmão, mortos espiritualmente? Que você conhece, é um parente seu, é uma família tua. O que é que você tem feito por isso? Como você tem reagido a essa situação? Continua calado, sem ser o emissor da palavra de Deus? E aqui estava exatamente um povo que não tinha vitalidade e que não tinha esperança nenhuma. Da mesma forma, muitas pessoas estão vivendo aí sem nenhuma esperança, sem nenhuma vitalidade. Cabe a mim e a você esse papel de dizer para ele que ainda há esperança. Ele pode ter vida sim. Em Jesus pode ter vida sim. Mas Deus, Ele promete e prometeu restaurar a sua nação. Deus pode restaurar qualquer pessoa que se encontra nesse estado, irmão. Hebreus capítulo 3, versículo 8, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua fazendo maravilhas, Ele continua fazendo milagres, Ele continua restaurando vida, transformando vida, renovando vida. E Ele quer fazer isso. Talvez em algum que aqui se encontre. Talvez em você que vai ouvir esse culto mais adiante. Deus, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer renovar a tua vida. Ore pedindo a Deus renovação de vida. Ore pedindo a Deus uma transformação de vida. Não se desanime, nem tampouco perca a esperança. Aqui foi levado logo no início do culto: renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Isso porque você entende, você percebe que existe algo que precisa ser mudado, renovado, transformado na sua vida. Quando as pessoas louvam, né? Chega, o Espírito quebranta, as lágrimas descem. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Você está dizendo: olha, Senhor, a vida que eu estou vivendo para mim não está boa. E nós temos que colocar isso diante de Deus mesmo. Deus vê se tem alguma coisa em mim que precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. É você como cristão, temos que estar na nossa vida dependente de Deus. Nós dependemos dEle, irmãos. Sem Ele nós não somos nada. E aí nós temos que entender que a humanidade também depende desse Jesus. Ele precisa desse Jesus. E Deus chega para Ezequiel e diz: olha, Ezequiel, profetiza sobre aqueles ossos secos. E Ezequiel, exatamente o que é que ele faz? Ele anuncia aos mortos espirituais a palavra que traz vida. A palavra que traz vida. Ele anunciou exatamente para que a vida entrasse naqueles que estavam mortos. Perceba que a pregação da palavra e a oração sempre são os meios fundamentais para que haja um novo nascimento. Não existe outro meio. É oração e pregar a palavra.
Para que as pessoas entendam, percebam que o Espírito Santo venha fazer a obra e elas venham se converterem, venham mudar o seu caminho. Conforme está Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. E essa é a responsabilidade minha e sua, dizer àquelas pessoas que estão no mundo perdidos, sem perspectiva de vida, que há vida em Jesus. E a vida dele ainda tem jeito, sim. Tem jeito, sim. E quando somos obedientes, a resposta de Deus, ela vem. A resposta vem. Ezequiel, ele foi obediente e tudo começou a se transformar. Quando Ezequiel, ele profetizou sobre aqueles ossos que estavam secos, sequíssimos, que é a palavra que nós acabamos de ler, tudo começou a mudar. A vida começou a chegar naqueles ossos. Quando ele diz, ó, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Quando eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso a osso. Quando a palavra de Deus ela é anunciada, ela não volta vazia. Sempre vai encontrar um coração que lhe apraz. Sempre vai encontrar um coração que lhe apraz. E para que você possa refletir, o que precisa ser restaurado na sua vida? O que é que precisa ser restaurado na sua vida? O que é que precisa ser transformado na sua vida? Acredite, irmãos, que existe sim a possibilidade de transformação, de renovação de vida através do Espírito Santo de Deus. E isso Ele quer fazer na tua vida, para que você saia daqui renovado, cheio do seu Santo Espírito, independente das adversidades que estão por vir, que você não sabe. Mas o Espírito Santo de Deus vai estar contigo, te protegendo, te renovando, restaurando. Basta apenas que você ceda espaço para isso. Você ceda o espaço para que Ele possa atuar na tua vida. Como Ele atua muito bem, como Ele sabe fazer. E a vida em Jesus. E Ele continua, então profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Era esse sentimento que havia naqueles que estavam sendo restaurados. Possivelmente deve ser esse sentimento que pare na sua cabeça. Você não tem esperança, que a esperança não permita que ela desfaleça. Não permita que a esperança morra. Porque na palavra de Deus há vida, e a vida sim. E quando ela chega, ela transforma a vida, ela muda a vida, ela renova a vida. Mas para isso deve se permitir. Para isso deve querer que o Espírito Santo de Deus lhe mude, lhe molde, lhe transforme. Ele é educado, irmão. Ele não invade, ele pede permissão. Diferente do inimigo que ele invade, ele quer destruir. Deus não, com Deus é diferente. Ele diz, olha, eu tenho permissão de entrar na tua vida. Eu tenho permissão de mudar esse teu coração. Permita ser transformado por Ele. E você vai ver grandes coisas, Senhor, fazendo na tua vida. Na vida de outras pessoas, por intermédio da tua vida. Por intermédio da nossa vida. Vidas sendo entregues para a honra e glória do santo nome do Senhor. Se permita ser usado por Deus. Se permita ser transformado por Deus. Renove. Reconheça exatamente essa necessidade que você possivelmente precisa de uma renovação espiritual na sua vida. Entregue-se por completo, deixe Ele fazer o trabalho dele em você. Tudo deve começar em você. Seja você a mudança que você quer ver nos outros, irmãos. Às vezes nós queremos que o outro mude, mas nós não mudamos com o outro. E tem gente que escuta a palavra, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Faz até cara feia. Faz até cara feia. Mas deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Seja usado por Deus na proclamação desse Evangelho.
Aprenda a deixar o passado para trás e abraçar o novo. Deixa o passado para trás, abraça o novo. Cada dia é um dia diferente, irmão. O dia de amanhã não será igual ao dia de hoje, é fato. E você é o tempo todo preso no passado. Isso está atrapalhando que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida. Coração sequíssimo. Coração fechado, travado. E o Espírito Santo de Deus querendo agir e você não dando espaço para ele agir. O Espírito Santo de Deus querendo transformar e você não está dando espaço. O Espírito Santo de Deus querendo te renovar, te encher com um novo Espírito, para que você saia daqui revivificado, livre, e você não permite, irmãos. Quando se permite, tudo muda. Tudo muda. E você tem a oportunidade desta noite de sair daqui totalmente diferente de como você entrou. Se seu coração está travado, chateado por alguma coisa, por alguém que te fez algum mal, se permita que o Espírito Santo de Deus lave, transforme, renove esse seu coração. Conversa com Ele. Conversa com Ele. Diz: Senhor, ele me ofendeu, ela me ofendeu. Tira essa mágoa do meu coração, Senhor. Eu quero continuar tendo uma renovação contigo. Eu quero continuar tendo uma intimidade contigo. Tira isso do meu coração. Se reconcilie, meu irmão, com quem você precisa se reconciliar. Se reconcilie. E tudo muda quando a gente muda. Não se permita que continuar possivelmente como você está, cheio de mágoa, cheio de resquício, de coisas passadas, mas se permita ser usado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele é o provedor, Ele é o reconciliador, Ele que reconcilia. Busque se reconciliar, deixe que Ele reconcilie, toque no seu coração e transforme a sua vida e molde a sua vida. Esqueça das coisas que aconteceram e caminhe. Crie hábitos saudáveis para o seu crescimento espiritual. Desenvolva esses hábitos saudáveis para o seu crescimento espiritual todos os dias. Tenha intimidade com Deus, tenha intimidade com o seu Santo Espírito, para que as coisas aconteçam, para que vocês vejam as coisas acontecerem. Se desafie. Faça um pacto com o seu Deus. Se Ele não fizer, ninguém mais o fará. Mas eu creio no poder renovador do Espírito Santo de Deus. E Ele quer te renovar nesta noite. Ele quer te transformar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Deus, pois, dá-me sua graça, que ela seja abundante na sua vida. Você se permita cada vez mais ser usado pelo seu Santo Espírito de Deus, para que Ele possa assim fazer em você, que Ele possa usar você como exemplo de vida na transformação de vida de outras pessoas. Amém? Deus, pois, nos abençoe.